Olá Brasil, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, falando de alguma obra literária aqui no canal. E nessa semana, falo de um cara que tem a boca suja. Cal e alho caiam sobre teu maldito caralho. Amém. O fogo de Sodoma e de Gomorra reduzam em cinzas essa maldita porra. Amém. Tudo em fogo arda. Tu, teus filhos e o capitão da guarda. Boca do Inferno, Gregório de Matos, exatamente. Bom, o que vocês acabaram de ouvir, na verdade, é um fragmento de um filme, o áudio de um filme que fala sobre a vida do Gregório de Matos, e aqui é o momento que o ator está interpretando o autor. Um trava-língua quase. Na verdade, eu catei a sugestão de alguns alunos meus, ex-alunos, pedindo para fazer o podcast das obras literárias da UEL. Algumas eu já tinha feito, outras estou fazendo agora. E falar de um poeta lá do século XVII e muito distante da realidade não é uma coisa tão simples assim. Mas especialmente o Gregório de Matos, eu particularmente eu acho muito pertinente, relevante, porque é um autor que tem um olhar crítico atemporal nos seus textos. A crítica, o tom de sátira que ele traz ali na sua poesia, dialoga muito com a realidade do século XXI. Então, falar de Gregório de Matos certamente é a gente resgatar um discurso crítico literário sobre a sociedade da época e que tem esse valor atemporal. Mas vamos lá, gente. Como que eu pensei em fazer esse podcast? Não vou ficar aqui lendo os poemas, né? Eu vou trazer alguns excertos aí do filme, né? Áudios do filme. Outros vou ler alguns versos, porque a ideia é trazer um panorama e o que podemos observar dentro dessas vertentes, né, do próprio autor, tá? Na UEL, nós temos um livro, Poemas Escolhidos, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2010. É uma seleção de poemas organizada pelo José Miguel Wisnik, alguma coisa assim. Porque quando a gente pensa no Gregório de Matos, pessoal, a gente tem que pensar, lembrar, na verdade, que toda a sua produção literária foi publicada póstuma, ou seja, depois que ele morreu. E que, inclusive, a maioria dos títulos que nós temos no poema não são os que ele deu. Na verdade, nem dava título direito aos poemas. Isso daí são estudos de pesquisadores lá do século XIX que acabaram atribuindo esses títulos, tá? Então, vamos pensar um pouco nesse contexto histórico literário que eu tenho aqui no século XVII. Eu tenho que pensar na Europa, né? O Gregório de Matos morou um tempo na Europa, mas se eu pensar também, né, Brasil enquanto colônia ainda de Portugal, os movimentos que conduziram à Reforma Católica, a reação católica, ao avanço que a Reforma Protestante propiciou, permitiram que essas novas manifestações artísticas elas aparecessem, tá? Os ideais antropocêntricos do Renascimento começam a ser combatidos, dando lugar a uma arte que espelha o dogmatismo da Igreja medieval. Além disso, a ascensão da burguesia, o mercantilismo, o paradoxo estabelecido pelo antropocentrismo e o teocentrismo, eles acabam contribuindo, gente, para que o Barroco se configure como uma escola artístico-literária do século XVII. Ou ainda, né, conhecida como seiscentismo, como aparece em muitos materiais didáticos. Bom, dentro desse período, o que eu tenho nessa produção barroca? Uma visão pessimista do homem desse século, vamos dizer assim. Visão que nasce da certeza de que a Inquisição Católica era arbitrária com os intelectuais e artistas. O barroco brasileiro, inclusive, ele surgiu neste cenário como consequência aos esforços individuais à medida que os modelos literários portugueses chegavam ao Brasil. Então, esse panorama, né, essa realidade, expressou todo o contraste. A espiritualidade, o teocentrismo da Idade Média com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento, por exemplo. Tá? E é bem importante a gente pensar que o barroco brasileiro, né, ele foi diretamente influenciado aí pelo barroco português, só que ele acaba assumindo características próprias. Tá? Então isso é algo que a gente tem que lembrar.
O barroco na literatura ele é marcado, didaticamente falando, pela publicação de um livro do Bento Teixeira, intitulado Prosopopeia, lá em 1601. Foi um marco do barroco no Brasil. Só que algumas pessoas falam que é a primeira escola brasileira, outros falam que não, enfim. Eu sou da vertente do Antônio Cândido, que ele vai defender que o barroco, ou melhor, que a história literária, a historiografia literária brasileira, ela começa só no arcadismo. Mas, Caio, por que não no barroco? O Antônio Cândido ele vai falar o seguinte, que embora fosse um movimento, né, nacional, ele não se configura como uma escola, porque eu não tenho um número tão expressivo assim, e as produções elas eram esparsas. Mas, certamente, né, dentro dessas produções, o nome que mais se destaca hoje, sem dúvidas, é o Gregório de Matos, tá, gente? E quem foi o Gregório de Matos, né? Tô falando desse período, mas, bom, o Gregório de Matos, ele nasceu lá em 1623, morreu no mesmo século, em 1695, de Salvador, viveu no período colonial, durante o movimento, né, do barroco, que a gente tá falando aqui um pouco. Ele tinha, ou melhor, não tinha papas na língua, por isso esse apelido Boca do Inferno, devido a essas críticas acirradas, ácidas, que ele fazia ao clero, à nobreza, aos escravos, entre outros. Ele não poupava ninguém, gente. Então, todo tipo social ele criticava. Ele foi o poeta brasileiro, ou melhor, foi o primeiro poeta brasileiro a expressar crítica e sarcasticamente ao sentimento nacional. Olha que interessante. Em 42, ele estuda com os jesuítas na Bahia. 10 anos depois, ele vai para Coimbra, Portugal, passa lá um tempo. Em 82, ele volta, desculpa, 83 ele volta para o Brasil, só que ele é denunciado pela Santa Inquisição, fica um tempo fora, na Angola, e volta ao Brasil apenas um ano antes da sua morte. Ele morreu, gente, de uma febre, se eu não me engano, não tenho certeza, que ele contraiu na Angola. A temática que nós temos durante esse momento, gente, é uma resposta ao protestantismo, ou seja, uma forma de submeter os estados, né, ao clero novamente. E aí a repercussão literária e artística gerou muitas dúvidas e incertezas à sociedade. Por que isso? Porque é um período que vai demarcar aí, né, o culto ao contraste, aproximando carne e espírito, pecado, perdão, céu e terra e outras antíteses. O conflito entre esse eu e o mundo, ele aparece muito nos poemas, nas esculturas, pinturas barrocas, uma vez que o artista encontrava-se dividido em meio à fé e à razão. Tem também o pessimismo, evidenciado em muitos textos e manifestações, o fusionismo, o qual uniu a visão medieval e renascentista, e o feísmo, que explorou a miséria da condição humana. Essas certamente são as principais características do barroco, gente. Mas, além disso, né, dessa parte temática, eu tenho uma parte também da linguagem. Eu vou ter produção tanto na prosa quanto na poesia, e eu tenho duas tendências. Então, na poesia eu vou ter a tendência do cultismo, que explorou elementos sensoriais, principalmente por meio de figuras de linguagem, e eu tenho o conceptismo, fortemente marcado na prosa, que se caracterizou pelo uso de conceitos na linguagem, marcado pelo jogo de ideias e pelo raciocínio lógico, tá? Inclusive, quem é o grande renomado, né, desse discurso conceptista vai ser o padre Antônio Vieira. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estais, e estou do nosso antigo estado. Veja, pessoal, que nesse fragmento, por exemplo, que a gente acabou de ouvir, do filme novamente, a gente percebe que o autor ele se identifica com uma cidade de forma a comparar com a decadência em que ambos vivem. O poema ele abandona o tom de zombaria para expor quase um lamento, né, em relação a essa triste Bahia que está muito mudada, beleza? Temos muitos versos para a gente falar dessa poesia satírica. Quando, por exemplo, né, ele vai falar dos mestiços, né, especialmente aqui, né, ele está se referindo ao homem negro ou ao índio que acabava adquirindo ali um título de nobreza. Ele fala assim, por exemplo, gente, quais são os seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços.
Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Ou seja, veja que ele reforça essas ideias contra a ascensão dessas pessoas. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em toda porta, um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Bom, pessoal, vejam aqui nesse fragmento, novamente, ele traz um tom de sátira, de crítica das pessoas que se acham, como ele coloca ali. Então, ele não está satisfeito com as instituições desse momento. Então, é esse olhar ácido que ele traz e que, em alguns momentos, ele acaba dando nome aos bois, vamos dizer assim, às pessoas que ele não gosta, ok? Isso é um pouquinho da poesia satírica dele. A poesia encomiástica é uma poesia que tem o propósito de enaltecer, elogiar determinada pessoa. Não são muitos poemas, são em torno de 7 poemas desse cunho, vamos dizer assim. E que essas pessoas são, por exemplo, o desembargador, né, Belchior, que aparece ali, o governador Antônio Luz de Souza, um arcebispo que ele acaba mencionando, um amigo do poeta, e aí por diante, tá, pessoal? Não vou ilustrar nenhum exemplo aqui dessa poesia, porque ela é muito mais simples do que a gente imagina. Já a poesia no âmbito amorosa, a gente tem a lírica. A poesia lírica, gente, eu vou ter um poeta que ele vai enaltecer as mulheres, né? Ele traz um aspecto descritivo focalizando a beleza da mulher amada. As declarações amorosas são expostas sempre com angústia, característica do estilo barroco, né? Se baseando na contrariedade entre amor espiritual, que é o purificador redentor, e o amor carnal, o impuro, inevitável. Logo, o poeta ele faz o tema do Carpe Diem, né? Lá do aproveitando o dia, o momento, coexistir com manifestações de temor pelos pecados cometidos ou apenas pressentidos, vamos dizer assim, tá? Nessa antologia, há pelo menos 10 nomes que ele acaba mencionando. São vários nomes, tá, pessoal? Então eu tenho, né, Ângela, Inês, Catarina, Babu, Filena, como nesse poema aqui, por exemplo. Vós sois, senhora abadesa, fruto de tão nobre planta, que se não nascereis vós, mal pudera outro imitá-la. O que vos peço é querer-vos, ou que me desseis palavra de consentir que vos queira, que é dom que não custa nada. Quem assiste esse filme, gente, é muito legal porque ele faz um percurso aí do Gregório de Matos, trazendo essas vertentes poéticas. Ele sempre está dando em cima das mulheres, então é um instrumento de levá-las para a cama, de conquistá-las, e enfim, uma adaptação muito bem feita que nós temos aí disponível no YouTube. Vocês podem acessar e assistir, vale muito a pena, tá? Alguns poemas, né, desse cunho são clássicos. A mesma Dona Ângela, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que vai trabalhar até com essa metáfora, né? Sois anjo e flor juntamente. Eu tenho também uma outra poesia que também é famosa, que expressa um pouco mais dessa parte de aproveitar o momento, né? Gozai, gozai da flor da formosura, antes que o frio da madura idade tronco deixe despido o que é verdura. Ou seja, olha aí, pessoal, gozai, gozai, aproveitar esse momento, né, da flor da formosura, da mulher,
antes que passe o tempo e o corpo já não seja o mesmo e a beleza também não seja a mesma. Então, isso daqui seria um pouco dessa poesia lírica que ele coloca. E eu tenho a poesia erótico-irônica. Já essa poesia, gente, ela traz ali um pouco de contraste, né? Resgata as antíteses. E ela vai satirizar um pouco das atitudes, vamos dizer assim, das mulheres, né? Especialmente das freiras ou outras pessoas. Então, eu tenho vários poemas. Um muito famoso é o poema do Pica-Flor, que fala assim: se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais meteis a flor que guardais, no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso mais claro fica, que então Pica-Flor. Claro que nesse poema, esse Pica-Flor, eu tenho um tom maldoso, né, perverso, vamos dizer assim. Ele vai revelar sua picardia. É uma espécie de resposta para quem disse que ele era muito magro, lembrando um pica-flor. Ou, lembrando um beija-flor, desculpa. E aí, né, para usar o termo pica-flor, né, vai fazer essa alusão realmente aos órgãos sexuais masculino e feminino, tá, gente? Então, isso seria realmente esse tom da poesia mais erótica e irônica. E nós temos um outro aqui do filme, escutem aí. Um queixar de mentirinhas, um folgar muito deveras. Um ai quando a mão aperta, um falar por entre dentes, um dormir com os olhos alerta, que estes dizem, mais dormindo, que a língua diz desperta. Uns temores de mal pago, uns receios de uma ofensa, um dizer choro contigo, choramingar nas ausências. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Não falo convosco a beleza, não falo convosco a verdade, não sei como vos agrade, não sei como vos mereça, não falo convosco a beleza, não falo convosco a verdade, não sei como vos agrade, não sei como vos mereça, não falo convosco a beleza, não falo convosco a verdade. Meu capitão dos infantes, que por vossas boas artes sois homem de muitas partes, nascendo só em Abrantes, por vossos ditos galantes, discretos e correzãos, e por largueza de mãos, a todos nos pareceis, não somente João dos Reis, senão o rei dos Joãos. Para vencer os fortes adversários, vibrastes valeroso a dura espada. Para prender aspérrimos contrários, inculcastes ideia celebrada. Valor e engenho foram necessários para que soubesse a fama remontada. Partistes tão guerreiro quão fecundo, ameaçando terra, mar e mundo. Quise-te, Belissa, amar. E por mais que iba querendo, iba comigo dizendo que me havia de enganar. Eu não quis acreditar el dano que presumia. Mas vendo tua alevosia, logo al instante alcancé que era certo lo que mi recelo me dizia. Se de um mal nascem mil males, de um mal quisera saber quantos bens podem nascer. Consigo, nos estrefólios, se queixava um negro cono,
de ver lhe fincava o mono, o fodedor dos antolhos, e revirando-lhe os olhos, dizia a puta cachorra, desencaixa um pouco a porra, que venho a regalar-me, e tu fodes a matar-me. Ô pai, tu queres que eu morra? Fretei uma nega minha, né? E fudendo todo dia, a coitada não podia. Porém, ela, puta fina, a porra nela se inclina, inclino com força a porra, e forcejando a cachorra, ela me disse, esperai. Eu disse, chegai. Ah, meu pai, tu queres que eu morra? Dizem que vosso cu, cota, assopra sem zombaria, que parece artilharia quando vem chegando a frota. Parece que está de aposta, este cu a peidos dá. Isto porque jamais sem parar, Esse grão-cu de enximão, sem pederneira ou murrão, está sempre a disparar. Veja, pessoal, o tom de baixaria, né? Essa seleção lexical que ele usa para inserir nos seus poemas. Mas, assim, gente, eu tenho muitos outros que me parecem sempre pertinentes. Eu não vou ficar lendo tantos aqui, mas caso vocês queiram, se divirtam lá na página 225 em diante, já começa a aparecer umas coisinhas assim, tá? E por fim, para a gente conhecer essa outra, a última vertente do Gregório de Matos, essa poesia religiosa. Lembra que eu falei para vocês que o homem sempre estava, né, buscando redenção e tudo mais. Nessa última parte, então, dos poemas, está muito mais ligado a essa temática barroca. Por quê? Aborda essas questões de contradição do ser humano daquele período, sempre com essa visão de que é necessário pedir perdão, tá? Por quê? A poesia sacra, ela acaba mostrando esse arrependimento, né, que nós temos do homem, e é o que vai aparecer muito nos seus poemas. Então tem essa cosmovisão barroca, né, da insignificância do homem perante a Deus. E aí a consciência clara do pecado e busca de perdão e redenção. O tema religioso atrelado aos momentos verdadeiros de arrependimento é empregado meramente como pretexto, gente, para o exercício poético. Ao mesmo tempo que se opõe à ideia de Deus e de pecados são complementares, desculpa. Ainda que Deus detenha o poder da redenção da alma, Ele está sempre disposto a perdoar por sua misericórdia e bondade. Por exemplo, como aparece nesse poema em que ele fala: Meu Deus, que estás perdente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Nesse trecho, o poeta expressa essa compulsão religiosa, a crença e a devoção no amor infinito de Cristo, para exprimir no final a confiança do perdão. Ou ainda, gente, nesse outro verso aqui, que eu tenho também esse tom de perdão, vamos dizer assim, aparece também como um outro poema que é muito conhecido, que é um soneto que ele fala o seguinte: Ofendi vós, meu Deus, é bem verdade. É verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vós tem e ofendido. Ofendido vós tem minha maldade. E ele vai terminar falando alguma coisa assim, gente. Arrependido de coração estou, de coração vos busco. Dai-me os braços. Abraços que me rendem vossa luz. Bom, esse poema, gente, é um soneto que é bem interessante, que vai trabalhar com uma conexão da última palavra de cada verso. Vai ser a primeira, né? Essa rima que ele tem. E aqui ele fala assim, ó, ele assume o pecado, ele fala que está arrependido, ele está buscando vós, né, Deus, de coração aberto, né, e pede, me dai braços, alento, perdão. Então esse discurso que ele tem. Só que veja que incoerência, né, esse caráter de oposição. A pessoa está consciente do pecado, mas ela pede perdão. Só que no dia seguinte ela está lá de manhã cometendo o mesmo pecado, mas à noite, ou melhor, à noite comete o pecado e no dia de manhã está lá pedindo perdão. Vejam que contradição. E essa contradição, gente, é uma contradição que ela extrapola a sociedade da época.
não é uma crítica fechada e restrita apenas à sua Bahia, mas ao Brasil. Então, quando ele critica as pessoas que estão tentando, que mal cuidam da sua casa e querem comandar o mundo, quem são essas pessoas? Por que você acha que você é melhor que os outros para fazer isso, né? Ele fala dessa Bahia dessemelhante que mudou após naquele momento, né, o centro cultural. Isso foi com a chegada das pessoas, sobretudo os portugueses, né, Brasil enquanto colônia. Então ele tem uma visão crítica da sociedade, que essa criticidade dele na literatura dialoga muito com a realidade do século XXI. Quem for fazer a UEL tem uma mania de correlacionar as obras. Então esse livro, por exemplo, né, se você pegar essa poesia satírica, você vai evidenciar vários temas, como por exemplo a questão da fome, a questão do furto, a questão da corrupção, a questão de moral do ser humano, e que dialoga, por exemplo, com Carolina de Jesus, com Casa Pensão, vai dialogar com o Vendedor de Passado, vai também com as crônicas, né, o livro de crônicas, do Contos Novos também. Eles não usam black tie, existe um diálogo aí perfeito. Quando eu fizer o podcast, ou melhor, quando eu gravar uma aula do Eles Não Usam Black Tie, eu falo desse diálogo, porque ele traz um olhar das mazelas sociais daquele período, e que são as mazelas que ainda prevalecem em nossa sociedade. Meus queridos, toda vez que vocês pensarem no Gregório de Matos, pense sempre num cara louco, tá? Que vai trabalhar aí com esse discurso sobre o amor, sobre religião, vai trazer aí os grandes conflitos do homem do século XVII, mas sobretudo é um cara que tem um olhar de cronista dentro da poesia. Ele atacou os poderosos, a elite, a açucareira, o governo, a câmara, a justiça, e denunciou seus vícios e a hipocrisia daquele momento. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido tão confuso. Tem uma aula lá no YouTube para quem não entendeu muito, ficou com alguma dúvida, quer se aprofundar. Quem está escutando só por diversão, acho que cabe aí o exercício de ler Gregório de Matos, e um exercício muito pertinente é sempre dialogá-lo com o século XXI. Se cuidem, meus queridos, e nos vemos na próxima semana. Até mais, gente. Tchau, tchau.